No velório, a vida depois da vida. Alguém escreveu um livro com este título, aspas, A Vida Depois da Vida, fechar aspas, relatando experiências de pessoas clinicamente mortas, mas que voltaram à consciência do corpo material. Em nenhuma dessas centenas de experiências, os redivivos, entre aspas, falaram de Deus, nem do diabo, nem de céu e nem de inferno, de horrores apavorantes, mas todos enfrentaram a morte como quem adormece tranquilamente. Há dias fui subitamente chamado a um velório. Falecera uma senhora que, durante mais de 20 anos, fora colega nossa da Alvorada, tomando parte em todas as aulas, meditações e retiros espirituais do nosso centro de autorrealização. Pessoa da família da falecida me pediu que dissesse algumas palavras por ocasião do velório. Falei apenas 5 minutos, mas passei no velório cerca de meia hora. Lá encontrei duas classes de pessoas bem diferentes, representantes da nova e da velha humanidade. Muitos dos amigos da falecida, colegas dela na Alvorada, lá estavam. Todos eles silenciosos, sentidos com a morte súbita da colega. Nenhum chorava ruidosamente, ninguém gritava e se desesperava. Todos já sabiam que a morte não era uma tragédia, que não é o fim da vida, mas uma linha divisória entre dois estágios da nossa existência. Uma vida no além, depois da vida no aquém. Mas havia no velório também uma outra pessoa, da parentela ou da amizade da família, e algumas dessas pessoas, completamente analfabetas do mundo do além. Entre essas pessoas profanas, havia cenas deprimentes. Uma senhora chorando ruidosamente gritava: "Por que morrem os bons e continuam a viver os maus?" Percebi um contraste flagrante entre profanos e iniciados. Todos eram cristãos. Todos deviam ter ouvido em aulas de catecismo ou escola dominical das suas igrejas. Muitos deviam ter lido as palavras do maior dos mestres da humanidade. Aspas, "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem tem fé em mim não morrerá, e ainda que tenha morrido, viverá para todo sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida." Fechar aspas, ponto. Isso foi dito há quase 2000 anos. Foi ouvido, foi crido por muitos, mas foi vivido por poucos. Daí essas cenas de desespero num velório ou ao pé do túmulo. Geralmente os cristãos acham belas essas palavras do mestre, boas para sermões e poesias e nada mais. Quem não viveu esta verdade não encontra consolação na hora da morte. Mas como se pode viver isto? Morrendo voluntariamente, antes de ser morto compulsoriamente, a fim de viver gloriosamente. O que é morrer voluntariamente? É suicidar-se? Um dos maiores iniciados nessa arte de morrer voluntariamente escreveu, aspas, "Eu morro todos os dias, e é por isso que eu vivo", fechar aspas, ponto. Esse homem vivia gloriosamente porque morria voluntariamente todos os dias. O que é morrer voluntariamente? Quem nunca se abismou numa profunda meditação não pode imaginar o que seja morrer voluntariamente. Todos nós seremos mortos compulsoriamente, por um acidente, por uma doença, pela velhice. Mas esta morte compulsória não resolve o problema central da nossa vida. Não nos faz viver gloriosamente. Só quem está habituado a morrer voluntariamente é que pode viver gloriosamente. Quando alguém se desprende dos sentidos e da mente, quando nada vê, nada ouve, nada sente, nada pensa, nada deseja, então está ele como um morto. Vive somente a consciência espiritual do seu eu. Morreu a consciência vital e mental do seu ego. E quando esse homem permanece meia hora ou mais nesse estado de consciência espiritual e de inconsciência material,
Então sabe ele o que Paulo de Tarso quis dizer com as palavras, aspas, eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo, mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu transbordo de júbilo no meio das minhas tribulações, fechar aspas, ponto. Isto é viver gloriosamente, depois de morrer voluntariamente. É deveras estranho que, depois de quase 20 séculos, a imensa maioria dos chamados cristãos nada saiba dessa grandiosa sabedoria do Mestre. Se tivessem vivido o que ele dizia e vivia, assumiriam outra atitude em face do sofrimento e da morte. Saberiam, por experiência própria, que morrer não é deixar de viver, mas viver num ambiente imaterial, viver numa outra dimensão de existência, onde a vida continua o que aqui na Terra começou. Todo esse pavor doentio em face da morte é produto de ignorância, confusão e falsas ideias sobre a existência do homem fora do campo material. Acabar com esta ignorância e esses preconceitos é acabar com o pavor em face da morte. Durante a meia hora que passei no dito velório, pude verificar a enorme diferença entre profanos e iniciados, entre ignorantes e sapientes, entre felizes e infelizes. E, no entanto, todos podem e devem ser felizes, mesmo em face dos sofrimentos e da morte. Trecho do livro Por que Sofremos? Huberto Roden, editora Martin Claret, 11ª edição.